Feliz dia! Vou começar essa live de hoje lendo aqui um trecho das Cartas de Cristo. Aquele que trouxe você e todo mundo para a existência visível, construa um estado de consciência em contato com a sua poderosa consciência divina. Desse contato virá a inspiração e a força para efetuar a purificação mais rapidamente. Purificação da sua consciência, dos seus traumas. Enquanto acontece essa purificação, você experimentará uma nova realidade, uma nova felicidade em cada faceta da sua vida. Você também receberá instruções inspiradas para a sua vida diária, seja durante a meditação ou como um raio de luz em sua mente, quando está em paz e pensando em algum assunto rotineiro. Tudo que estiver conectado com você florescerá e prosperará. Tudo responderá e o abençoará com nova vida. Você vai querer atrair outros para o seu estado de harmonia abençoada, pois os outros notarão e farão perguntas a você. Você estará experimentando um novo amor fraternal e vai querer compartilhar com os demais o que te faz feliz. Bom dia, gente linda! Extraordinário dia para vocês. Top, né, gente? Que lindo, cara. Carta 6. Eu queria começar essa aula de hoje, né? Essa live. Hoje a gente vai ter um convidado muito especial. Chama mais alguém aí, convida mais alguém. Toca aqui, ó, no aviãozinho. Chama mais alguém para essa live. Mas eu queria começar essa live falando... Acordei pensando nisso, em acreditar. Bom dia, Sérgio, lá de Canela, Rio Grande do Sul. Maurício, é a página 220. Eu queria começar essa manhã falando em acreditar. Como é importante você acreditar? Acreditar em algo além do material. Acreditar em algo além do que você consegue perceber. Eu tenho visto um embate muito forte, né, dentro do meio científico. Cientistas discutindo ou não a existência de Deus. E eu começo a observar a vida de algumas pessoas que não conseguem acreditar em algo além da sua visão, que não conseguem acreditar em algo além da sua mente. Nossos pensamentos nós conseguimos imaginar. Imaginamos o que bem quisermos. Qualquer coisa você consegue imaginar. Porém, você entender o porquê que você nasceu, o porquê que você está aqui, qual é o teu propósito? Isso. Acreditar no invisível. Quando, gente, nós não acreditamos em algo transcendente, algo que extrapola a barreira dos meus sentidos, a barreira da minha percepção, a minha vida fica muito limitada. Daqui a pouquinho a gente vai receber o Caio. Caio, daqui a pouquinho eu te chamo, hein, Caio? A nossa vida fica muito limitada. Por quê? Porque o mundo é instável. O mundo material é instável. Hoje você tem um carro, amanhã você não tem. Hoje você tem um dinheiro, amanhã você não tem. Hoje você tem um amigo e esse amigo amanhã tem que partir. Hoje você tem um pai e amanhã talvez não. Tudo no mundo material é instável e inconstante. Consegue entender isso? Quando eu coloco toda a minha segurança, todo o meu futuro apenas no que é material, no que eu consigo ver, perceber, mas que eu não consigo controlar, a minha vida se torna uma montanha-russa. Eu, como físico, gente, como cientista, como pesquisador, eu te convido, você, a acreditar em algo. Dentro da tua crença espiritual,
Dentro da tua crença religiosa, acredita em algo que transcende aquilo que você percebe. Quem é que mantém a sua vida enquanto você dorme? De onde você veio? Você veio de uma fecundação de um óvulo com espermatozoide que gerou um embrião. Até ali você não tinha consciência. Quem foi que te deu a consciência de olhar no espelho e falar, eu sou? Consegue entender, gente, a profundidade do que eu estou falando? E isso, gente, muda toda a história. Eu não estou falando de ciência, não estou falando aqui de fato científico. Eu estou falando aqui de sentir. Um peixe, presta atenção, um peixe, dificilmente ele iria explicar o que era água. Dificilmente ele ia, talvez, ter um significado para a água. Sabe por quê? Porque ele passou a vida toda dentro da água, imerso dentro da água. E às vezes muitas pessoas querem explicar Deus, Criador, essa energia que permeia todo o universo. Como explicar? Isso foi feito para sentir. Se o peixe pausar por um momento e por um instante, o peixe perceber que existe algum fluido que passa pelo seu corpo, talvez ele entenda que existe um líquido chamado água, um fluido que preenche o espaço onde ele vive e talvez preencha até internamente, né? Porque passar água por dentro do peixe. E nós estamos imersos em quê? Fato é, eu assisti num filme chamado A Cabana. A Ana Maria acabou de falar A Cabana, muito forte, mas o filme Milagre na Cela 7. É uma ficção, mas conta uma história bem interessante. Fato é, não tem como você não se emocionar quando você vê uma relação amorosa entre pai e filho. Ontem falamos muito sobre os pais, entre a mãe e o filho. Que energia é essa que nos faz emocionar? Que energia é essa que já está comigo, já está com você, que nos faz ir além? Que energia é essa? Energia de pai para filho, de mãe para filho. Você consegue entender que é algo que já está dentro de você? Essa energia do amor. Por isso que o Einstein falou, né? No seu leito de morte, o Einstein falou, isso foi uma carta que a filha... Existem forças que constroem o universo. Da gravidade, a eletromagnética, força. Acho que minha internet caiu. O Wi-Fi caiu aqui, mas eu coloquei meu 4G, tá? Está me escutando bem, né? Qual o tema de hoje? Luzia, o tema de hoje é sobre vida. É sobre como viver melhor. Melhorou, gente? Estão me escutando bem agora? Minha internet caiu aqui. A internet está muito instável ultimamente. Vou já ligar para a operadora para ver. Mas vocês estão me escutando? Posso continuar? Então, gente, hoje nós vamos receber um cara... Repita, por favor. Não sei onde é que eu parei. Vocês escutaram até onde, hein, gente? Alguém perguntou qual é o tema de hoje. Eu falava que o tema de hoje é sobre vida. Todas as lives aqui é sobre vida. Né? Como viver, tá? Mistérios do universo. É isso. Gente, hoje eu vou receber o Caio. Eu vou trazer convidados, tá? Eu vou trazer convidados. O Einstein, exatamente. O Einstein que falou que existe uma quinta força, além das 4 forças básicas do universo, que é a força do amor, que a ciência ainda não conseguiu explicar, não conseguiu mensurar. Inclusive, o bóson de Higgs, que é a primeira partícula, a primeira emanação que brota nessa dimensão, alguns cientistas quiseram dar o nome de partícula do amor. Partícula do amor, sabia? E aí deram partícula de Deus. Foi outro nome que no final ficou bóson de Higgs. Gente, deixa eu ver se a minha internet vai voltar aqui. Um instantinho. Muito ruim. Startei o mode aqui para voltar, para ficar melhor aqui a imagem. Gente, posso continuar?
Vamos chamar o Caio, tá? As 4 forças, Maurício, as 4 forças que completam o universo, que gerenciam o universo, é força nuclear forte, força nuclear fraca, força da gravidade e força eletromagnética. Todos os movimentos, os processos que acontecem nessa dimensão no universo são gerenciados por essas 4 forças, tá? Tudo. Porém, existe uma força mental, força do amor, que é uma força que a ciência está começando a estudar. Como eu falei ontem, a nossa mente, o poder mental ainda é algo muito novo, muito novo. Nos próximos 50 anos, gente, nós vamos ter um aprofundamento dos estudos sobre o poder da mente. Quem nós somos, o poder mental, o que é a intuição, o que é a imaginação, né? Como nos comunicamos com Deus, com o Criador, com o universo, né? Por onde vêm essas informações, tá? Então é fundamental. Ontem, inclusive, eu estava até lendo um livro sobre hipnose e expansão da consciência, que é da Paula Gasparini. Deixa eu só ver se eu consigo falar aqui, ó. Eu vi um tema, tô aqui no meu Kindle, tá, gente? Deixa eu só ler isso aqui pra eu chamar o Caio, tá bom, Caio? Vou te chamar agora. Opa, voltou aqui. A internet voltou. Deixa eu colocar o Wi-Fi para melhorar aqui a conexão, tá, gente? Coloca aqui o Wi-Fi para melhorar a conexão. Então vamos voltar aqui. Pronto, já estamos aí com o Wi-Fi, né? Deixa eu ver se conectou aqui, gente. Só um instantinho. Gente, a internet está muito ruim, tá? Caiu de novo aqui, tá bom? Voltei aqui para o 4G. Vocês estão me escutando? Vou chamar o Caio agora, tá? Vocês estão me escutando, gente? Mas olha só, eu vou ler aqui, gente, o trecho que a Paula Gasparini, alguém deve conhecer a Paula. A Paula, ela inclusive trabalhou com o Hélio Couto, né? E ela é hipnoterapeuta, assim como o Caio. E ela falava o seguinte aqui, ó: quando estamos relaxados, calmos, em equilíbrio, conseguimos perceber as coisas com muito mais clareza, sem contar que conseguimos receber as informações vindas da fonte, através da nossa intuição, que chamamos de insights. Gostaram? Top, né? Caio, dá um alô aí, Caio. Vou te chamar aqui, meu irmão. Hoje realmente a internet tá ruim, eu tô aqui no 4G. E o meu 4G aqui onde eu estou não é tão bom, tá? Mas vamos tentar fazer assim mesmo, tá, gente? Show de bola. Vou chamar aí, Caio. A internet tá bem ruim, mas vai voltar. Fala, Caio. Fala, Caio. Bom dia, tudo bom? E é uma hora mais cedo, né? Você tá me ouvindo bem? Aí é uma hora. Aí é uma hora. Sim, é uma hora mais cedo. O seu áudio tá travando aqui pra mim. Cara, a tua imagem também tá travando. Mas vamos lá, melhorou agora, vai. Eu tô escutando a minha voz, eu acho que Ele melhorou agora? Eu acho que tu tem que baixar o volume do teu celular. O volume tá saindo no fone, não? Tá me ouvindo Eu tô agora? escutando o meu retorno. Eu tô de fone agora. Opa, Melhorou? top. Agora sim. E aí, meu irmão? Bom dia, cara. Já fez os exercícios? Ó, tá perguntando. Ah, já fiz o meu, já tomei o banho frio aqui, viu? E aí? Já fiz o exercício, né? A meta do... Eu lancei um desafio pra mim mesmo, né? 30 dias, importando sábado e domingo, assim que eu acordar. Geralmente é entre 6 e 6 e meia. Já acordo, já faço atividade física sem pentear o cabelo, sem escovar o dente nem nada. E depois vou tomar um banho gelado. Porque a ideia é eu comandar o meu corpo, né? Porque meu corpo não é quem eu sou de fato. Eu só estou nesse corpo. Eu não sou esse corpo, eu estou nesse corpo. Então, a ideia é que
eu controle ele, não ele me controla. Interessante, interessante, Caio. Fala mais um pouco sobre isso. O que é que você acha, Caio, sobre como é que você vê dentro do... Você é uma pessoa que estuda espiritualidade, você é um cara que estuda emocional. Como é que tu vê esse contexto, Caio? Assim, quem nós somos, né? Tem pessoas que se identificam com esse corpo, né? E o corpo vai envelhecendo, as pessoas vão se identificando tanto com o corpo que elas começam a sofrer de forma absurda, né? Na sua Uhum. visão, Caio, quem nós somos, além do corpo? Além do corpo, é uma pergunta assim que cerebral, a gente tenta analisar por questão de intelecto e tudo mais, fica muito difícil, a gente fica muito a nível da imaginação. Olha só, já vou te falar, vou te falar outra coisa antes para você começar a entender. Tem histórias e relatos e teorias que dizem que o genoma real, verdadeiro do ser humano, ele possui mais do que duas hélices, entende? Chegou assim uma época em que outros seres humanos possuíam de 10 a 12 hélices no DNA. Cara, se com 3, 4 hélices, vamos dizer assim, a gente já conseguiria fazer coisas que a gente vê nos desenhos animados, sabe? Soltar magia com a mão, a gente iria conseguir se teletransportar, a gente ia conseguir voar, fazer um monte de coisa. Por quê? O nosso DNA ele possui umas capacidades, mas isso é a nível físico, né? Você falando. E você estava falando bastante, é interessante você acreditar em uma coisa além do extrafísico, porque o físico, cara, de fato, ele é limitado. E a maioria das pessoas hoje, você quer ver você ver as pessoas fechar a cara é quando você fala de dois assuntos: sexo e morte. Você falou sobre esses dois assuntos, parece que todo mundo fecha a cara. Mas é o É que é muito tabu, extremamente né? importante. Muito tabu. Só que olha a ligação desses dois. O sexo é onde iniciam a vida. E a morte é onde finalizam uma etapa para começar-se outra. E a maioria das pessoas, assim como eu já tive medo da morte também, porque a gente pensa assim, poxa, será que eu não vou ser reaproveitado? Será que eu vai acabar aqui, pronto, acabou e o negócio já era? E, e cada dia que passa, Cleiton, eu tenho muito mais certeza de que nós não somos de fato isso aqui. Isso aqui é emprestado. Tanto que, se você escuta alguém falando assim, você pergunta para uma pessoa, olha, o que você faz da vida? A pessoa fala, eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu sou hipnoterapeuta. Dificilmente essa pessoa tem espiritualidade. Agora, quando você pergunta e a pessoa do nada fala, eu estou advogado, eu estou médico, eu estou isso. Opa, peraí, eu estou? Como assim? Ninguém responde isso. Esse cara tem um pouco de espiritualidade, no mínimo, porque ele entendeu que ele não é isso aqui. Ele não é a manga, entende? Aqui é o fruto, é um fruto de alguma coisa. Mas nós somos muito mais do que o fruto. Aquilo que o Pablo Marçal mesmo falou, né? Nós não somos a manga, nós somos a mangueira. Então, só que demora para a gente perceber que a gente é algo maior do que isso. Enquanto isso, a E, gente e fica achando que a gente é o corpo. olha só, Caio, ontem eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista com a doutora Cláudia, né? Ela me entrevistou e eu falava exatamente sobre isso. Quem é você sem a sua profissão, sem o seu dinheiro? Você tira tudo, o nosso ego fica louco, né? Porque, na Aham. verdade, quem nos deu a vida, né? Porque a vida, cara, é algo extraordinário, né? Existem vários processos químicos, neuroquímicos, biofísicos acontecendo de forma extraordinária. É isso, quando você lê, por exemplo, um livro que igual esse aqui, ó, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, Biologia da... cara, ele fala exatamente sobre isso, sobre o que acontece dentro das nossas células, de forma até autônoma, tem um processo, uma inteligência, é algo que foge do caos, né? Algo que foge das coincidências da vida. Voltando a essa questão dos tabu. Hoje, quais são as partes do corpo onde mais se tem câncer? Seios, ovários e próstata. Que é exatamente, cara, onde estão os bloqueios sexuais, cara. O William Reich, ele falava exatamente sobre isso. Né? O Reich, né, ele falava exatamente sobre esses tabus que a gente vai reprimindo, essas emoções, né, sobre
a sexualidade, principalmente o ocidental. Se você pegar, Caio, o oriental e o ocidental, você vai ver o número de cânceres aqui no Ocidente, nos órgãos, né, relacionado ao sexo, mamas, vagina e tal, é muito maior. Então existe aí um paralelo, cara, entre a emocional, bloqueios emocionais e a questão sexual. E da morte também, né? Lá fora, meu irmão foi na Tailândia. Na Tailândia, cara, eles, digamos, enaltecem muito a figura masculina, né? Então é comum você, por exemplo, você anda lá no supermercado, vai no restaurante, tem o cinto do pênis, cara, entendeu? Tá lá, exposto e tal, né? Isso é algo natural, eles não têm esse bloqueio, entendeu? Né? Já Uhum. tem outras regiões do mundo onde a morte é algo que eles comentam, que eles festejam, celebram, né? Porque eles Tem têm até um essa meme rolando aí espiritualidade. agora, né? Tem Pronto, até cara, um meme. Você viu aquilo ali é aquele uma região meme da que África, o. né? É, e deveria ser assim, porque é uma passagem, né, cara? O problema é que ninguém quer falar sobre esse assunto. Porque se falar sobre esse assunto, automaticamente as pessoas vão ser obrigadas a se questionarem. Poxa, e depois que eu morrer, para onde eu vou? Você tá entendendo como México. que funciona o negócio? Porque na verdade é assim, Cleito. Quem pergunta domina qualquer coisa. E o que você pergunta, seu cérebro vai precisar achar uma resposta para aquilo. Você está entendendo? Nem que seja uma teoria mais ridícula, mas se fizer um pouquinho de sentido ele vai acreditar naquilo. Porque o cérebro da gente foi programado para responder. O cérebro humano foi feito para trazer informações rápidas. Quanto mais você pergunta para o seu cérebro, mais ele vai te trazendo resposta. E se ele não tem a resposta certa, ele vai trazer alguma coisa para justificar aquilo que você perguntou. Então, e essas coisas fogem do além. Por exemplo, eu estava até comentando com o Dr. Silva Neto, olha só, você vai ficar abismado com isso aqui. Tem uma atriz, ela chama Anne Hathaway. Não sei se você conhece essa atriz. Já ouvi falar, mas não lembro dela, não. Depois você vai pesquisar isso. Anna Hathaway, ela é uma atriz atualmente e ela tem um companheiro. E esse companheiro tem uma semelhança muito grande com William Shakespeare, certo? E daí o que está rolando agora? Falando que esse casal são um casal de outra época. Porque se você for olhar a história de William Shakespeare, o nome da esposa dele era Anna Hathaway. E o que William Shakespeare disse para a esposa dele? Ele disse o seguinte: eu acho que nem 100 vidas vai ser necessário ou vão ser suficientes para que eu possa demonstrar o meu amor por você. Caraca. Cara, isso é bizarro, porque o cara ele é muito parecido com o Shakespeare e a esposa dele tem o mesmo nome da esposa do passado. Só que o nome do cara não é William Shakespeare, tá? Mas ele é muito idêntico, cara. Então, assim, cada dia que passa, tem umas coisas que acontecem assim no mundo, você fala, cara, onde eu vou achar explicação para isso? A Você gente tá colocou o nome entendendo? aí. Gente, aqui, ó, a gente vai anunciar, eu e o Caio, nós estamos escrevendo, né? Já começou escrevendo um livro sobre o poder quântico do subconsciente, né, Caio? A gente vai lançar esse livro até Sim, setembro. Ontem eu conversei com o Caio, cara, e por quê? Eu tenho estudado muito o mundo da hipnose, né? E tenho visto muitas pessoas desconsiderando esse poder de cocriação da nossa mente subconsciente. Caio, ontem tô pesquisando bastante sobre isso, né, Caio? Aí eu encontrei a Paula Gasparini, né, que ela, inclusive, é da equipe do Hélio Couto. E interessante, cara, ela escreveu um livro bem curtinho, onde ela fala sobre hipnose e expansão da consciência. E um dos trechos do livro dela, eu li e vou ler de novo aqui, para a gente conversar em cima disso. Quando estamos relaxados, calmos e em equilíbrio, conseguimos perceber as coisas com muito mais clareza. Beleza, né? Cada estado de hipnose, o cara fica com a atenção focada. Sem contar que conseguimos receber as informações vindas da fonte através de nossa intuição, o que chamamos de insight. Cara, isso eu falei várias vezes aqui, falei várias vezes em lives,
E a mulher fala praticamente a mesma coisa, cara, entende? Muito top, né, cara? O que é que você Sim, acha, cara? O poder do subconsciente. Olha só, eu tô fazendo um curso de um cara bem conhecido, né? Bem conhecido. E ontem ele falou algo assim que eu não concordei 100%. Ele falou o seguinte: nós não éramos mais para estar aqui, porque o nosso cérebro não evoluiu, né? Então existe aí um acidente do universo estarmos aqui. Cara, não faz sentido, entendeu? O que é que você acha disso tudo aí, cara? Você que está aí no campo de batalha, né? Você que lidar todo dia, né? Você ajuda pessoas. Você acha que o subconsciente, ele recebe informações da fonte? com certeza. Porque, ó, isso é uma questão que muitas pessoas têm. Inclusive, é perceptível, porque a fé, o que é fé? Fé significa acreditar. Tem um monte de gente que fala umas besteiras, fala assim, não, fé é acreditar no que não se vê. Poxa, se fé é acreditar, você precisa acreditar em alguma coisa. Naquilo que você acredita, você tem fé na pessoa, você tem fé em alguma força externa, você tem fé em uma força superior. Então, fé, resumindo de uma maneira assim, é acreditar. Se a gente for levar o contexto da hipnose, o que significa hipnose? Acreditar, certo? Tanto que, olha, tem muitos milagres que acontecem que o pessoal fala, ah, isso é um milagre. E não é milagre, é hipnose. A mente acreditou e fez o corpo reagir como tal. Tanto que como Caio, é o nome do cara? O Fregona. Fregona, imagina, olha só, eu não estou aqui falando que é ou não, mas imagina lá na transformação da água em vinho, por Jesus. Jesus pode ter alterado a mente daquelas pessoas para elas beberem, ficarem embriagadas, tomando água, imaginando que é vinho. A mente tem esse poder. É ou não é, cara? Tem, tem. O Fregona, olha só para você ver, o Fregona, ele falou que no curso dele teve um aluno que tinha uma raiva muito grande do pai no curso, perdoou o pai e o cara era hemorroida. No curso, a hemorroida murchou, secou. No curso, após o cara perdoar o pai. Então, ou seja, será que isso é milagre? Não, é poder da mente. Milagre é outra história. Milagre é um negócio assim que, cara, é absurdo quando acontece um milagre. Porque o Foge milagre ele não ao escolhe, acaso. ele foge da realidade. Tipo assim, o milagre não vai acontecer só com você que você trabalha a sua espiritualidade. O milagre ele vai acontecer independente se você acredita num Deus ou não. Isso que é o que mais ferra o pessoal, porque o pessoal acha que quem é religioso, quem trabalha a sua religião e espiritualidade, ele já tem um lugarzinho diferente. Mas, pô, peraí, todo mundo é irmão, então todo mundo tá na mesma posição. Uns vão se doar mais que os outros, claro. Isso é fato. Qualquer lugar é assim. Entende? Mas o milagre ele não escolhe cor, nem raça, nem religião, nem sexo, nem nada. Ele simplesmente acontece. Entende? Então, esse lance de Top. você já acreditar, a sua mente já faz o seu corpo reagir. Tanto que, por exemplo, quando a gente faz o convincer do balão em livro na hipnose, no qual a mão fica aqui, aí vai subindo, eu sempre pergunto para a pessoa, tinha algum balão de verdade e livro na sua mão? Ela fala, não. Eu falei, então por que, que a sua mão levantou e uma abaixou? As pessoas falam assim, por que será? E daí eu explico, porque se a mente está acreditando que aquilo é real, ela vai fazer o corpo reagir como se aquilo fosse real. Entende? Então a mente controla o corpo humano. E aí, Caio, isso aí, olha, gente, tem tanto assunto para falar. O que o Caio tá falando, exatamente, não tem uma fé burra, tá? Porque existem várias igrejas, eu já conheci algumas, manipulando, através de processo hipnótico, muitas pessoas, gente. Tá? Muitas pessoas. É como o Caio falou, o milagre ele não é algo esperado, acontece por acaso. Tá? Não é algo, vai acontecer, aconteceu. Não, é inesperado, né, Caio? É inesperado. Sim. Agora, eu queria falar com você, Caio, sobre. Eu assisti, cara, o filme Milagre na Cela 7. É muito legal esse filme, muito forte. E eu chorei rios com a minha esposa e tal, me emocionei. E eu fiquei pensando, cara, que energia é essa que é inerente, cara, à nossa criação? Essa energia do amor, essa energia de se importar com o filho, de amar o filho, essa energia
da relação humana, cara, é algo que já está com a gente, tá? E dentro do ser humano, Caio, se você perceber, e eu converso com muitas pessoas, até pessoas que são ateus, pessoas que não acreditam em nada, existe, em segundo plano, uma necessidade de termos um pai, uma necessidade de termos alguém para acreditar, alguém que está nos amparando, que não é a figura, lógico, tem uma relação com a figura do pai terreno, né? Do pai terreno. Mas imagine que o cara ele teve uma boa relação com o pai, já está tudo resolvido. Existe essa necessidade, como alguns chamam, de sede de Deus. É algo inerente ao ser humano. É aquelas pessoas que não se completam com essa energia, não se abastecem, elas passam a ter uma vida mais ou menos vazia, cara. E eu achava que isso era crença minha, mas, por exemplo, essa semana me procurou uma pessoa, enfim, estava muito feliz com o que fazia e estava pensando em tirar a própria vida, né? Ela pediu, olha só, pediu para se tornar um curso meu, eu perguntei por quê? Não, porque para mim acabou aqui e tal. Nesse momento, cara, eu começo a fazer perguntas para entender o mapa mental dela, entender o estado mental dela. Eu comecei a decifrar, né? Decifrar. Ela tinha perdido essa conexão com o divino, com o transcendente há muito tempo. Ela estava com o corpo, cara, que estava sendo desabastecido de energia vital. Tu percebe isso, Caio, que nós temos essa. Gente, eu tô falando aqui com o Caio, não é nada combinado. Se o Caio não concordar, Caio, pode descer aí a lata aí, tá? Mas o que é que você acha com relação a essa nossa vontade, essa sede de algo, cara, para acreditar? Vamos lá, vou falar em dois contextos. Primeiro, a nível científico, tá? Vou te falar isso a nível científico primeiro e depois a nível espiritual, vamos dizer. Certo? A nível científico, o nosso cérebro só reproduz aquilo que ele conhece. O cérebro é um HD. Então, ele precisa ter informações para ele repetir. Por isso que a gente precisa de mentores. Porque o cérebro não consegue fazer nada que ele não conhece, que ele não viu, entende? Ele só repete. O cérebro é tipo um papagaio. Ele escuta, faz as coisas e repete. Ele escuta, vê as coisas e repete. Só que, o que acontece? A gente vai acreditando que a gente é aquilo ali, a gente passa a vida, dia após dia, você vai fazendo as coisas, você vai se apegando nisso aqui, você vai acreditando que você é isso aqui, certo? E daí, se você for pegar a pirâmide de Maslow, vamos lá pegar a pirâmide de Maslow, o último degrau da pirâmide é a espiritualidade, cara, é inerente à espiritualidade, tanto que ela é o último degrau. Então, ou seja, primeiro você sacia sua fome, você se desbloqueia sexualmente, encontra uma parceira, um parceiro, alguma coisa do tipo, depois você vai para o poder, depois do poder vem o autoconhecimento, que é geralmente o caminho que todo mundo faz. Depois que tem dinheiro, essas coisas, aí a pessoa começa a ter tempo. Ter tempo para quê? Para ela. Então aí ela começa a entrar no autoconhecimento, porque ela percebe que aquilo ali já era, porque ela já provou comida, já teve o carro que ela queria, já comprou o apartamento que ela queria. Então, ou seja, o corpo já está acostumado com aquela sinapse neural de prazer. E aquilo passa a ser insuficiente para a pessoa. Então, a pessoa começa a se questionar o que tem mais além disso. Isso deveria ser o natural, autoconhecimento. Depois do autoconhecimento vem a espiritualidade, certo? Só que daí o Cristo ele diz o seguinte, ele fala, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e os demais será dado por acréscimo. O que ele quis dizer com isso? Na nível de pirâmide de Maslow, vamos pegar a pirâmide de Maslow. Fala, cara, para de seguir o fluxo normal e vai logo pro último, que esses daqui vão vir no automático. Esses aqui vão ser sanados no automático. Porque é transbordo. Quando você entra nesse caminho espiritual, você começa a transbordar. E as pessoas que têm receio de entrar na espiritualidade, quando chega esse ponto, é porque elas são pessoas egoístas. Porque quando você entra no caminho da espiritualidade, você é obrigado a transbordar, você é obrigado a passar amor, você é obrigado a amar os demais. Por quê? Porque é assim que o Criador fez a gente para ser. Você pode perceber uma criança, ela não liga para essa questão de tabu, preconceito e tudo mais. Quem que coloca essas lavagens cerebrais na criança? Os pais, a sociedade, os professores e tudo mais.
Você tá entendendo? Porque a criança, ela é natural. Pode ver, ela abraça, ela fala que ama, ela não tem pudor. A criança é livre. A criança, ela é livre. Ali é um estado onde a maioria das pessoas deveriam estar, deveriam ser livres. Mas inerente, o último caminho, independente, a única verdade vai ser a espiritualidade. E quem nega chegar lá, vai acontecer o que aconteceu com essa pessoa. Porque quando você ganha muito dinheiro, que é o que todas as pessoas acham que vai trazer felicidade, sossego e tudo mais, cara, imagina, você tem 400 bilhões na sua conta. Você já viajou o mundo todo, você tem uma esposa, você tem filhos maravilhosos, você já comeu as melhores comidas do mundo, bebeu os melhores vinhos, tomou os melhores espumantes. O que mais falta para você? Você tá entendendo? O teu corpo já provou tudo que ele poderia provar. Aí fica aquele algo mais, né? Exato. Que vai preencher de fato, né? Exatamente essa fusão com o Criador, que é o sexto degrau. E se você pegar lá nas Escrituras, está lá, né? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Ou seja, tu vai para o sexto degrau e o resto é consequência. É fato, né? É consequência. Exato. O grande desafio, né, Caio, é os aprendizados. Nós aprendemos muita coisa errada, gente. E aí tem várias lacunas. Ontem eu falei nesse curso de hipnose, né? E o professor falava o seguinte, que a doença não é a demanda emocional, o problema emocional que gera a doença. A doença é um aprendizado para gerar um padrão emocional para satisfazer algo de errado no teu subconsciente. O pessoal acha que o emocional que gerou a doença. Não. A doença, o teu corpo se expressou, criou, né, aquela doença, patologia, para poder manter aquela energia errada dentro do teu subconsciente, porque ele aprendeu assim. Então, a pessoa que foi muito castigada, reprimida, né, excluída, o corpo vai gerar uma doença para ela continuar se sentindo excluída, rejeitada, abandonada. Né? Muito, muito legal, cara. Exato. Muito legal. E assim, o bacana, eu vi umas perguntas do pessoal. O pessoal pergunta, qual o caminho da espiritualidade, o reino de Deus? Gente, o caminho da espiritualidade já começa por aí, é autoconhecimento, você se perguntar. Tanto que eu falo o seguinte, Cleiton, vou dar até um exemplo meu. Desde pequeno eu queria resposta para 2 perguntas na minha vida. Primeiro era se Deus existia, eu queria saber quem era Deus. Já fui em várias religiões, não achei essa resposta. Eu achei essa resposta quando eu comecei a estudar física quântica. E depois comecei a meditar, e através da meditação eu comecei a sentir essa energia. E é coisa que é absurdo. Não dá para explicar em palavras, mas é algo que é tão intenso que até de você olhar uma formiga subir numa parede, você tem vontade de chorar. Porque assim, você fica... Parece que você tem o mesmo amor do Criador, sabe? Você olha para a criação e você fala, meu Deus, você acha beleza em algo simples. E isso não tem dinheiro que pague, isso você tem que ir em busca. E a segunda pergunta que eu queria responder era por que o ser humano era ruim? E eu respondi essa pergunta quando eu cheguei na hipnose. E daí eu percebi que o ser humano não é ruim, ele só está seguindo um padrão que foi imposto por ele, entende? E ainda ele segue parte do instinto primitivo que está lá no nosso cérebro reptiliano, que aquilo não é só ruim, aquilo serve para manter o corpo humano vivo, entende? Então há esse conflito. Na maioria das vezes nos tratamentos que eu percebo é quando há o conflito entre emoção e razão. A hora que essas duas não estão se falando, ixi, aí tira a paz da pessoa, tira o sossego e tudo mais. Então tem que alinhar as duas coisas. Quando não alinha essas duas coisas, aí geralmente a pessoa começa a ter bloqueio. Então, o caminho da espiritualidade é você entrar no autoconhecimento. E, além disso, você tem que descobrir o reino de Deus por si só. Não é a religião que vai te falar. É você tem que descobrir. Porque espiritualidade é você se ligar diretamente com o Criador. Religião é você precisar, ou você acreditar que algo vai te ligar no Criador. Aí tem gente que fala assim, a religião é religar. Poxa, mas que poder que é esse que o ser humano tem de se desligar do próprio Criador? Não existe isso. Vou me religar ao quê?
Eu preciso me relembrar, mas religar eu não fui desligado. Eu tô lá direto. Então por que eu preciso daquilo? Pablo Marçal falou um negócio fantástico e eu já acreditava naquilo há muito tempo. Religião não salva ninguém, mas religião também não condena ninguém. Então para que serve a religião? Se não salva e não condena. E hoje tá aí, entendendo? todo mundo em casa, né? Na primeira igreja, né? Que a verdadeira igreja é aquela que começa na família, todo mundo em casa, as igrejas fechadas, né? E o mundo está acontecendo. Eu acredito que hoje o ser humano está tendo a oportunidade, Caio, de se conectar mais a Deus, cara. De ir Sim, em casa, encarar as suas sombras, né? Acho que era o Jung, era o Freud, cara. Acho que era o Jung, falava do duelo dos opostos. Que é exatamente isso. Quando você percebe algo e que a tua razão não quer aceitar, ou existe um conflito, né? Duelo dos opostos. Isso gera muito problema. Agora, vou ser gera. sincero, Caio, eu gosto de ser confrontado com pessoas que pensam diferentes. Por exemplo, eu te contei até ontem no áudio, né, que eu estava vendo esse curso aí, lendo livro e tal, e eu fui confrontado, o cara trazendo vários embasamentos sobre algo que ia contra a minha crença. Isso me faz o quê, cara? Me faz estudar, me faz ir além, me faz buscar, escrever livro, porque a gente Uhum, tem, quanto mais você agrega conhecimento, mais você se aproxima da verdade. Mas tem sim, coisas, Caio, eu acredito, que não tem como explicar, entendeu? Com a mente humana. O não, Amit Goswami falava do princípio da causação descendente. Nós somos subproduto, é um produto de algo maior. Então, a minha mente, ela enxerga daqui para cá, tá? Daqui para cá. Eu consigo explicar as partículas atômicas, subatômicas e tal. Porém, aqui, para que eu chegue aqui, eu tenho que sair da minha razão e tenho que entrar nessa frequência. É o que se chama fusão, fusão com Deus, fusão com todo. Então eu me conecto, eu passo a ser não o Cleiton, mas eu passo a ser ele. Olha só, eu passo a ser parte dele. Muda a história, tá? E aí você vai sentir, assim como você o sentiu, né? Tem muita gente querendo explicar Deus. E não dá, porque foge a razão humana, foge o sim, entendimento humano, né? Então, eu sim, acredito, Caio, hoje que o subconsciente, né, ele tem essa função, essa mente muito poderosa. Cada vez eu fico surpreso com o poder do subconsciente, de quantas arneiras, lixos o subconsciente armazena. Porém, é por lá, cara, que a gente recebe a intuição, as ideias, os insights, entendeu? Por isso que o nosso uhum, papel qual é? Limpar essa mente, trabalhar, preencher as lacunas que ficaram abertas ao longo do tempo. Ontem eu falava muito sobre pai e mãe, né, Caio? Você poderia até falar um pouco. Eu falava que a maioria, se não 90%, 100% das nossas questões emocionais, elas estão conectadas com o pai e com a mãe. É verdade, cara? sim, sim. Olha só isso com os meus passos em torno de 40%. Se eu trabalho só questão com pai e mãe. É bizarro isso, né? Tanto que, olha, além dessas questões de pai e mãe, só existe dois tipos de coisas que afetam e que marca bastante uma pessoa. Abuso sexual. Fora isso, ou a pessoa é sequestrada, ou é assaltada, passa por um momento, uma bala emocional muito forte, ou era perseguida na escola, apanhava, sofria bullying e tudo mais, entende? Mas fora essas questões, a maioria está vindo do que demanda emocional do pai e da mãe. Ou a pessoa abraça a dor da mãe, porque via o pai fazendo a mãe sofrer, e pega a raiva do pai e tudo mais, ou ela segue o mesmo padrão do que o pai e a mãe tá pedindo. Não estou falando que é sempre o verdadeiro. Ou ela segue o padrão, ou cria algum bloqueio para fazer o oposto. Só que quando ela consegue fazer o oposto com algum bloqueio, ela sempre vai gerar ela vai criar uma persona, é o que a gente chama de persona. Ou a persona de querer ser justo, de querer ser sincero e tudo mais. Essas pessoas são criadas através de eventos emocionais. E depois que ela olha para isso e ela percebe que esse problema ela não precisa carregar, ela não precisa carregar essa dor do pai e da mãe dela, aí acabou. Porque o que eu vejo que acontece muito hoje, Cleiton, são papéis familiares invertidos.
entende? Tanto que a minha mãe, às vezes ela vem com os negócios desse e eu já corto ela na lata. Eu falo, ó, eu sou seu filho, eu não sou seu pai, nem sou seu esposo, e nem quero ser. Eu sou seu filho, então você está um nível superior do que eu. Então é assim que funciona. Se a gente pegar uma família antiga, aquela mesa quadrada ou redonda, o homem sentava na ponta, né? Aí a mulher sentava do lado e depois vinham os filhos. Quando isso... E tem família que se inverte. Tem família que, em vez do pai sentar aqui, é o filho ou a mãe que está aqui. Não estou falando que está errado. Você está entendendo? Não estou falando que está errado. Mas o problema é que pai e mãe, ambos se necessitam, porque são energias antagônicas. Um completa o outro. Você está entendendo? Enquanto o pai vem com a razão, aquela força, aquela tomada de ação, a mãe a mãe que vai segurar as pontas ali com carinho, com a ternura, Mais com a doce, proteção. mais sutil, né? Isso, mais doce, mais sutil. Então você percebe que é um equilíbrio, um apazigua o outro. Agora, quando o filho assume a postura de pai ou de mãe, aí lascou Goiás e Minas Gerais, eu costumo falar. Porque ele está fazendo uma função que não é dele. Isso se chama, né, cara, posicionamento, gente. Posicionamento, você se posicionar como filho, se posicionar como pai, como mãe. Porque o que acontece? Né? Eu estava até com uma família que um homem não se posiciona como pai, como provedor do lar, como cara que vai para cima, né? Porque o homem tem que ser mais viril. E aí, cara, a mulher tem que ser o quê? Complementar o papel do pai, do homem, né? E aí começa, cara, um desequilíbrio na família. Isso é muito comum. E os filhos pedem referência do pai e da mãe. Fica confuso. E aí os filhos vão repetir esse padrão. Vai falar com o pai, não. Cada um dentro do seu. Uhum, exatamente. Ele já tem os trejeitos de mulher, enfim, algo para ser hormonal, e tem o homem emasculado. Emasculado é aquele que trouxe a energia da mãe para casa, né? Então você consegue perceber claramente, né? Aquele homem que não toma frente, que fica mandando para a esposa resolver as coisas. Cara, isso causa uma disfunção tremenda na família. E o viril, né? O homem é o cara que tem que ir para cima, é o que tem que resolver as paradas, isso é algo fisiológico, é por isso que o homem é mais forte, né? É lógico, né, Caio, que Aham. houve todo um processo, né, do Revolução Industrial, né, que fez com que venderam essa ideia de que a mulher tinha que ser igual ao homem. E a mulher, muitas mulheres recebeu essa crença coletiva de que eu tenho que ser igual ao homem, eu tenho que assumir o papel do homem e tal. E isso causou um desequilíbrio absurdo, inclusive nas famílias, né? E as famílias, cara, foram as mais atingidas. Caiozão, faltam uns 10 Exato. minutinhos, cara, pra gente. Ainda bem que a internet, cara, a minha internet Wi-Fi aqui é muito boa. E infelizmente ela tá fora, mas tá segurando aqui ainda bem, cara. O 3G aqui tá segurando bem. Vamos responder algumas Sim. perguntinhas? Bora lá. Vamos lá. Todos os papéis podem ser frágeis porque somos seres humanos e perfeitos. Não precisa ser uma constante, mas a construção do respeito e acolhimento. É isso aí, Sheila. Perfeito. Meu cunhado é assim. Pois é, você É, começa a perceber. E a mulher viril também. Tem mulher que você percebe logo. O Caio é mineiro de onde? Não, o Caio é de Dourados, né, Caio? Mato Mato Grosso Grosso do do Sul. Sul. Ele só tem Mas tem um pezinho lá em Minas, uai. Uns trem aquele que comeu que muito pão de voa, queijo. muito pão de Comeu muito pão queijo. de queijo. E minhas raízes são mineiras. Então, gente, vai sair um livro aí nosso aí sobre subconsciente, espiritualidade, física quântica. Cara, a gente Teve vai uma incomodar um pessoa que bocado de fez uma gente, hein, cara? pergunta bem interessante. Vamos. Teve uma pessoa que fez uma pergunta bem interessante. Ela perguntou se Deus me ouve, se Deus me enxerga, se Deus sabe que eu existo e tudo mais. É esse que é o problema. Essa pergunta, ela é advinda das religiões. As religiões tiveram um papel bacana no começo. Por quê? Porque elas tentaram
mostrar para o ser humano algo que Deus era algo material, você está entendendo? Porque o ser humano era muito materialista. Então, por isso que vem aquelas estátuas de deuses e tudo mais, etc. Tanto que até o catolicismo tem muito imagem, estátua e não sei o quê. Porque é como se a pessoa precisasse olhar aquilo ali para crer em algo. E aí que está o X do problema. Se Deus é um homem, uma mulher, uma pessoa, essa resposta nunca será respondida. Você só vai ter certeza da existência de Deus quando você sentir. E quando você sentir e começar a olhar para o ser humano, para as pessoas, para a criação de maneira diferente, aí sim você sentiu e entendeu o que é Deus. Aí você vai perceber, meu cérebro não dá conta de entender isso. Ele só tem que sentir. É por isso que eu nem discuto com ateu. Ah, me explica Deus. Não vou te explicar. Você quer... Tanto que eu até falo assim, você quer entender Deus? Vai estudar o corpo humano. É simples. Estuda anatomia para você ver a perfeição que é aquilo ali. Você tá entendendo? Como que você vai falar assim? Cara, você estuda anatomia, cara. Você estuda anatomia e você já fala, não, isso aqui... Tem algum arquiteto que fez isso aqui? Porque é muito perfeito. Tanto que tem um monte de pessoas que se convertem, vamos dizer assim, a acreditar que Deus existe, estudando o corpo humano. Porque é muito perfeito, cara. Você não tem noção de como é perfeito tudo isso. Por exemplo, se falha alguma coisa, opa, já tem outra aqui que vai ajudar a falha do outro. Então, ou seja, tudo é um plano de ajuda. E esse é o X da questão. E você parte para o plano quântico, né? Você começa a aprofundar aqui na capa desse livro aqui. Tu chega nas partículas subatômicas e tu chega no campo informacional, energia, informação, que dá forma àquilo ali. Aí tu vai para a célula do mesmo jeito. Cara, o que é esse campo? É eles que não falam, os físicos teóricos não falam. Que campo é esse que eu não consigo explicar, que eu não consigo entender e nem é para entender. E nem é para entender. É um campo que é sutil, cara, às nossas emoções, ao pensamento, ao sentimento. É muito louco isso, cara. E que esse campo está dentro de você também. Então existe uma energia que preenche todo o universo e que é sensível às emoções humanas e que ganha massa manifestando em tudo que nós conseguimos perceber. É a mágica do universo. Cara, esse livro vai ser top. Meu irmão, deixa eu só... Eu penso assim, Cleito. Eu penso assim, que nós somos seres espirituais e que nós viemos para uma experiência terrena a fim de sentirmos sensações que é o mesmo que emoções. Creio que em outro plano não deve existir emoção. Acho que a gente veio aqui para sentir emoção. Esse é o meu palpite. Legal, legal. É experimentar a criação do universo. Isso mesmo. Caio, vamos lá. A Mônica perguntou um negócio interessante. Cleito, como devo agir, né? Como deve agir uma mulher que cria um filho sozinho desde o seu nascimento com um pai ausente? Assim, deixa eu falar, depois eu passo a palavra para ti. Eu acho que essa criança, né, é importante a figura do pai, né? É o yin, o yang, o ânima e o ânimo, os arquétipos masculino e feminino. Geralmente, o que acontece? Né? A criança vai buscar alguém, né? Ou um tio, um cunhado, vai buscar alguém interessante. E ele vai buscar uma figura masculina como referência. Né? Eu percebo isso, né, com algumas mães solteiras, que as crianças tendem a buscar. Que dica você daria para ela aí, para a Mônica, o Caio? Eu fui criado assim. Minha mãe me criou sozinha, né? Eu fui conhecer meu pai com 6 anos e depois eu quase não tive contato com meu pai. Eu voltei a ter contato com meu pai após os meus 19 anos. E daí muita coisa começou a fluir na minha vida. Mas quem foi praticamente o meu pai foi o meu avô. Meu avô era um mineiro. Eita, cara, arretado, hein? O cara era... Então ele fez a figura de pai, a figura masculina para mim. E ele teve uma figura... Foi uma pessoa muito importante para minha vida. Porque eu tirei as minhas raízes masculinas dali. Você tá entendendo? Mas a minha mãe que me criou todinha. Só que minha mãe também era porreta, cara. Entende? E a única coisa que eu falo é, a criança, sim, ela vai buscar a pegar uma figura masculina, mas independente, se ele não cresce com o pai e tudo mais, jamais corte a ligação do pai, a ligação dele com o pai. Isso é extremamente importante, porque senão você vai gerar mais bloqueio nele.
entende? Ele vai ficar com alguma falta de alguma coisa, principalmente falta de ação na vida. Então a figura masculina serve para isso. Então ele vai se apegar ou no tio, ou no vô, ou em alguma figura que demonstre para ele como o homem deve agir, porque o cérebro dele precisa entender como que o homem age, como que é a tomada de ação de um homem. É isso. Mas além disso, dá para criar um homem sendo mãe solteira? Dá, só dá amor para ele e explicando o papel de homem. Papel de homem. Isso. Tem que ser forte, tem que ser corajoso, mas independente disso também pode chorar, pode se permitir ser frágil também, porque o homem também tem isso, e a gente vive numa cultura muito machista, no qual o pessoal fala muito, homem não pode chorar, homem tem que ser forte, não sei o quê. Tem que ser forte e corajoso, mas independente, pode chorar, pode pedir ajuda, entende? E você vai dar amor pra ele e pronto, acabou. Só isso. Cara, tem uns 2 minutinhos aqui. Gente, o Caio, vocês querem que o Caio volte? Coloque aqui embaixo. Eu quero. Independente do tempo, é possível evitar emoções desestruturadas pelos pais? Com certeza, Regina, com certeza, viu? Tudo tem jeito, tá? A religião implantou que Deus é fora e na verdade está dentro. Exatamente. Positivo, né? Não só a religião, mas o sistema no geral, né? O que fazer com pessoas que não conseguem, que perguntou, que não conseguem ser hipnotizadas? Gente, hipnose, o pessoal acha que é algo que a pessoa dorme, ninguém dorme. Hipnose é imaginar algo, entendeu? Eu falo para você pensar em um cavalo. Você vai trazer a imagem de um cavalo, é só isso, tá? Em ser hipnotizados, por quê? Em contato com a tudo que é você de volta aqui, cara. Vamos voltar depois aí, né? Tá? Sinta-se convidado, Caio. Caiu? Tá travando. Tem uma travadinha. Sinta-se convidado, a internet hoje não tá ajudando. De fato, tô aqui com o meu 3G, onde eu moro aqui.